Ok, antes de qualquer coisa a gente precisa entender um pouquinho do que se tratam essas backrooms no geral, e não tem nada melhor para fazer isso do que dar uma analisada em cada um dos vários detalhes que compõem toda essa maluquice de universo. Começando por um conhecimento básico do que ela se trata, obviamente. De forma bem resumida, as backrooms, ou bastidores, são áreas criadas a partir de anomalias espaciais. E é importante se ter em mente que anomalia espacial é um conceito pseudocientífico, o que significa que é algo que, primeiro, não existe na vida real, e que, segundo, é tecnicamente impraticável de se ocorrer com as atuais leis da física. Afinal de contas, a ideia básica desse tipo de anomalia considera que ela ocorre de forma natural, ou seja, de que ela ocorre sem que seja necessária a ação de um ser humaninho. E é melhor tu ir logo se acostumando, porque os conceitos complexos de engenharia e física não vão parar por aqui. Só nesse ponto a gente já encontra nossa primeira dose de complexidade na própria existência desses espaços, já que além deles serem consideradas uma região fora da realidade, para alguém conseguir entrar é preciso que essa pessoa literalmente atravesse a superfície da realidade, como se fosse um noclip de videogame, tá ligado? Noclip? Quando um boneco de um jogo literalmente atravessa um obstáculo? É basicamente isso. Aliás, existem até alguns vídeos de pessoas fazendo isso na vida real, entre várias aspas. Porém, a questão é que não é tão fácil quanto parece. Para falar a verdade, entrar nas backrooms depende completamente de sorte, ou azar, dependendo do ponto de vista. Mas, apesar de que nós humanos não possamos controlar a realidade em si, existem sim alguns fatores que podem aumentar as tuas chances de acabar tropeçando no manto superficial da nossa dimensão e cair direto no colo do capeta invertido. Então vai logo anotando aí algumas dicas para quem adora ficar perdido em labirintos infinitos e ser perseguido por criaturas dimensionais com biologia além do conhecimento humano considerado lógico pela nossa espécie. A mais óbvia delas é encontrar uma entrada. Essas entradas podem ser encontradas em paredes de tom escuro que não projetam sombras, portas que levam a destinos desconhecidos e áreas que geram desconforto e desânimo. Essa última é bem genérica, mas tudo bem, eu acho que vocês já pegaram o espírito da coisa. Encontrar essas ditas entradas é algo que exige um mínimo de esforço, até porque nós estamos falando de anomalias na realidade que permitem que um indivíduo cruze para outra dimensão. Então, se o teu plano é se aventurar nesse lugar maluco e nem um pouco perigoso, é bom tu ter noção de que o gerador de números aleatórios do universo precisa estar 100% a fim de te ferrar. Sem contar que um passeio pelos níveis não vai ser uma atração muito divertida, isso eu posso te dar certeza. E por falar em níveis, vamos obviamente começar pelo 0. O nível 0 é a primeira área que todo explorador chega ao cair na pegadinha da realidade, e aqui é onde a gente encontra as características mais populares dessa anomalia. O nível 0 é literalmente muito parecido com os corredores e salas de um depósito abandonado com papel de parede amarelado. Essa é a área de mais fácil acesso justamente porque se trata apenas da superfície dessa dimensão estranha, tanto que ela é chamada também de lobby, ou entrada. Nesse nível, as luzes vibram uma certa frequência e essa vibração aparentemente não se trata de um som mecânico, mas sim uma reação física da própria luz que sai das lâmpadas. No entanto, assim como muitas coisas que giram em torno das backrooms, a real origem dessa vibração não é conhecida, sendo considerada apenas resultado da relação não linear do espaço. Eu imagino que deva ser um pouquinho complicado de entender, principalmente porque a gente está lidando com um espaço que não está condicionado às leis da física que a gente conhece, e muitos dos efeitos que podem ser observados ou são muito perigosos para serem testados, ou são impossíveis de compreender. E isso, infelizmente, é um prato cheio para a comunidade encher esse universo de conceitos malucos que não fazem sentido, e que possuem a única função de complicar de forma desnecessária o conceito geral desse universo. Mas quem sou eu para reclamar? De todo modo, a partir do momento que tu coloca tuas patas no chão misteriosamente molhado dessa dimensão infinita, é bom que tu esteja preparado para enfrentar todo tipo de obstáculo que vão te impedir de encontrar uma saída, principalmente a própria estrutura do local que conta com mais de 1200 níveis a serem explorados que podem variar de labirintos infinitos, de corredores que se entrelaçam como um emaranhado de linhas, ou até mesmo cidades colossais que se parecem muito com as que nós vemos no mundo real. Porém, nada disso é mais interessante que o real perigo dessa dimensão. E sim, eu tô falando dos frutos da criatividade maluca das pessoas que nunca tocaram na grama do quintal das suas casas, que são as queridas entidades tão numerosas quanto os próprios andares, sendo totalizadas mais de 1000 entidades oficiais que são categorizadas em 7 classes diferentes,
sendo a classe 0 englobando as entidades que não apresentam ameaça nenhuma, e as de classe 7 sendo criaturas quase mitológicas. E eu sei, é bem dramático, mas convenhamos que a internet incluiu o próprio Caim como SCP, então questão de drama a internet sempre foi campeã. Como agora a gente tem um tempo meio que limitado, aqui eu queria apenas citar algumas das entidades que mais me chamaram a atenção, que no caso são as consideradas enigmáticas. Entre elas existe aquele que vê tudo, que teoricamente seria o criador das Backrooms. Ele possui total controle sobre tudo e todos nessa dimensão, mas calma que toda essa pose de Deus se torna meio peculiar quando ele é descrito como tendo a forma de um relógio computador que responde alegremente todas as perguntas que forem feitas sobre a sua criação, e que não gosta de ser fotografado. Eu não sei se é impressão minha, mas isso me parece muito com algo que poderia sair de dentro do universo de Matrix, mas eu acredito que seja só uma semelhança ou uma coincidência. Aliás, por falar em fotografia, existe outra entidade bem interessante que eu acredito que muitos de vocês devem ter pleno conhecimento, que é o Cameraman. Essa entidade literalmente é responsável por registrar em imagens boa parte dos elementos presentes nessa dimensão, independentemente do nível ou do perigo que ele podia estar se expondo. Porém, o que é realmente interessante é que ele se trata mais de uma lenda urbana dentro dessa dimensão do que uma presença comum. As fotos que ele tira têm muita qualidade para terem sido tiradas por alguém usando uma câmera fotográfica comum ou um smartphone, mas sim por alguém com equipamento fotográfico completo, o que elimina completamente a possibilidade de ser algum explorador ou vagante comum fazendo esses registros. E a única prova da mínima existência dele são os rolos de filmes que de vez em quando são encontrados pelos corredores dos níveis. É claro que a criação dessa entidade é apenas uma justificativa meta para que algumas representações visuais dos níveis sejam consideradas oficiais. Porém é interessante ver que ao menos algumas coisas são criadas para fazer sentido, e eu realmente queria ter mais tempo para poder falar das coisas que eu particularmente achei mais interessantes quando dava uma olhadinha nos arquivos considerados oficiais pela comunidade. Porém, como eu já disse, o nosso tempo é limitado e eu não pretendo fazer de novo um vídeo de 1 hora que ninguém vai assistir, até porque o real objetivo desse vídeo aqui não é explicar o universo das Backrooms, mas sim explicar sobre The Backrooms. Quer dizer, a série que começou o mês passado. The Backrooms Found Footage é uma série dirigida e criada pelo cineasta Kenny Pixels. E eu digo cineasta porque esse carinha, mesmo tendo só 16 anos, conseguiu impressionar boa parte da internet depois de demonstrar um talento absurdo com técnicas de cinema e construção de suspense no seu vídeo mais famoso até o momento, que foi o curta que tecnicamente começou a nova onda das Backrooms. Porém, ele já tinha demonstrado uma enorme habilidade nos vídeos mais antigos, onde ele reimaginava alguns eventos de Attack on Titan como se fossem aqueles filmes da Segunda Guerra, vídeos muito bons por sinal. No entanto, foi para minha surpresa que quando eu escrevi ao longo e torturante roteiro do segundo volume de Mandela Catalog, que eu percebi uma postagem na aba comunidade feito pelo Alex Kister, onde ele divulgava justamente um dos episódios da série, algo que eu particularmente ignorei solenemente porque eu sou um babaca. Porém, graças à insistência do Sourá, eu decidi dar uma chance e se eu gostei ou não da experiência vai ser algo que eu vou dizer mais tarde, porque existem sim coisas interessantes aqui nesses episódios que certamente merecem alguma explicação. Então, sem perder mais tempo, vamos logo dar uma olhadinha no que importa. A gravação do primeiro episódio logo começa com uma equipe meio amadora gravando o que parece ser um filme de terror ou alguma paródia parecida. Tudo tranquilo, tudo de boa e papum, Kenny dá aquela clipada maneira e logo vai parar no nível 0, obviamente. Alright, cut. That was good. That was good, guys. Alright, that was good. I'm thinking we get a wide angle and then we're done. Okay? Alright, yeah, cool. Like how much further? Like A little more. A little more. that? Yeah. Esse primeiro shot em específico é bem interessante por ser extremamente fiel a muitas das fotografias tiradas nessa área, das paredes amareladas até as lâmpadas com formato quadrado. O impressionante aqui também é perceber a enorme sensação claustrofóbica, eu acho que é assim que se pronuncia, que um ambiente tão extenso pode transmitir, principalmente nesse momento em que o Kenny começa a caminhar no que de primeira vista parece ser a borda do nível, o que obviamente não é o caso. Basicamente o episódio inteiro é focado em observar esse ambiente estranho de forma razoavelmente fiel com a realidade. Então vamos nos atentar somente aos elementos que possuem um real valor no contexto geral. A primeira coisa que a gente nota que pode ser considerada mais anormal que o próprio ambiente em si, são as estranhas marcações na parede que o Kenny encontra,
Primeiramente, a gente pode ver algumas setas indicando uma direção e que possivelmente começam a aparecer justamente naquela parede. Afinal de contas, a gravação corta em certo ponto e a gente pode ouvir o Kenny reagir à primeira seta que aparece, aparentemente feita por alguém que passou por aquele caminho anteriormente, é claro. Essa pessoa em questão fez essas indicações com o objetivo de apontar na direção de outra parede, onde algumas coisinhas ainda mais bizarras podem ser observadas, como por exemplo que claramente é um rosto desenhado pela metade, algumas marcas de mãos, uma janela e um aviso bem interessante. É possível se notar também algumas palavras escritas nas proximidades, porém é quase impossível ler alguma coisa, já que o Kenny logo dá um zoom maluco que limita muito a nossa visão. Porém, ainda assim é possível se notar uma coisa bem interessante, já que analisando com cuidado os frames da cena é possível perceber que existem 3 textos diferentes e escritos com caligrafias razoavelmente diferentes. Começando da esquerda para a direita, as letras são escritas de forma mais quadrada e alinhada, parecendo um pouco com marcações em traços. Porém, dá pra ver que na palavra God, escrita bem ao lado, o padrão das letras se torna mais arredondado, por assim dizer. Assim como a caligrafia muda mais uma vez na mensagem dizendo não se mova, fique parado, onde as letras se sobrepõem um pouco e com uma marcação mais forte, como se alguém tivesse escrito com força. Relaxe que certamente existe uma explicação plausível quanto a isso, mas eu pretendo entrar em mais detalhes só daqui a pouco. Por enquanto, vamos primeiro conhecer o real motivo desses avisos serem tão desesperados. Ok, essa parte é interessante porque esse camaradinho aí, que parece mais com uma versão live action de um Trollface do que qualquer outra coisa, não se trata exatamente de nenhuma entidade catalogada no database das Backrooms, o que leva muita gente a crer que essa entidade cheia de fome aí é uma criação original do Kenny para que ele se poupe de precisar animar alguma outra entidade maluca que se move de jeito estranho. Isso é, até tu perceber que isso é literalmente o design reduzido do Siren Head, mas tudo bem, isso não faz diferença. Pela internet existem algumas teorias sobre quem exatamente o Kenny poderia estar querendo representar aqui, como por exemplo um Crawler, descritos no database como entidades hostis que normalmente são encontrados perambulando pelos corredores à procura de vagantes, que é a forma como são chamadas as pessoas desavisadas que caem nas Backrooms. Esses Crawlers são criaturas humanoides de 2 metros com braços curtos e corpo fino. Eles possuem uma cor marrom e geralmente entregam sua presença com um grunhido alto de som distorcido. E convenhamos que essa descrição bate perfeitamente com a aparência desse maluquinho. Porém, com isso em mente, a gente se depara com certos probleminhas. Esses Crawlers habitam o nível 9, não o 0. E geralmente correm mais rápido que um humano em fuga por se moverem usando 4 membros como um animal quadrúpede. Algo que a gente não vê acontecer aqui. É claro que essas irregularidades podem ser propositais, já que o Kenny pode simplesmente criar qualquer justificativa na lore da série para explicar essas diferenças. De todo modo, é por conta da perseguição que a gente vê na gravação que a gente pode observar um pouquinho mais dos elementos desse nível em específico, como por exemplo a área completamente diferente que o Kenny chega a cair em uma passagem no chão, porque aqui a gente pode começar a ver algumas porra-louquice bem estranha, como esse andar completamente branco, surpreendentemente com janelas. Holy shit. What the fuck is this place? E isso nem é o mais impressionante, porque logo após o corte na gravação, o Kenny aparece caminhando em uma outra área, onde em um corredor escuro ele encontra isso aí. Esse momento é no mínimo realmente impressionante, que se dane o Stickman com problema na garganta, só o visual desse vão na realidade com infinitas outras passagens que se estendem até onde a vista alcança, isso sim é simplesmente magnífico. E nesse ponto o Kenny não tem nem mais como ultrapassar o nível de qualidade que essa cena sozinha alcança, até porque o que vem depois disso pode ser considerável até que meio passável. Logo após ele entrar no que achava ser uma saída e acabar voltando para o local de onde ele saiu anteriormente, o coitado do Kenny logo é surpreendido com mais um encontro nada desejado.
Tudo bem? Depois de impressionar tanto com o visual do ambiente e representar os conceitos complexos que o universo das Backrooms oferece, seria um pouco de sacanagem fazer o comentário que eu vou fazer agora. Mas essa entidade aí podia ser um pouquinho melhor, ao menos eu acho. Tudo bem que o jumpscare pega a gente de jeito por ser barulhento e tal, mas honestamente essa criatura não chega nem perto de transmitir o terror e paranoia que algumas pessoas dizem por aí. Talvez tenha sido só a minha expectativa que estava muito alta, talvez não, tanto faz. É só a minha opinião, e ela não importa pra ninguém. Durante esses últimos minutos, a gente vê apenas a câmera do Kenny cair em uma passagem que seguia diretamente para uma saída. Uma saída que, eu não sei se ele sobreviveria mesmo se não tivesse sido pego pela entidade. Então assim, um famoso curta chega ao fim. Sendo honesto, eu não vou ser babaca aqui, dá sim pra ver o quanto o Kenny é habilidoso no que faz, quanto ele foi cuidadoso com os detalhes presentes nas descrições do nível 0. Porém, eu realmente acho que as pessoas estão deixando de valorizar o que realmente é impressionante nesse curta, que no caso são os visuais. A criatura é meio... o curta em si é meio parado e não transmite muita coisa interessante. Porém, o visual de alguns takes são simplesmente lindos e com certeza merecem ser usados como referência para outras obras inspiradas no tema, ou coisas que sejam inspiradas por esse tema, se fizer sentido essa frase. Porém, não acaba por aqui, afinal existe um videozinho não tão secreto linkado na descrição do vídeo que se chama... esse nome aí. De todo modo, apesar de que eu me recuso a tentar pronunciar isso, o título nos sugere que se trata de um arquivo organizado durante os anos 90 em específico. Então vamos só manter em mente que os eventos que o Kenny presenciou durante aquela gravação ocorreu 6 anos depois, já que isso possivelmente pode ser importante. E porque eu adoro datas também. Datas. No arquivo em questão, nos é apresentado algumas imagens peculiares de alguns níveis das Backrooms e também umas fotografias bem interessantes do que parece ser algumas pessoas trabalhando com algum sistema ou qualquer coisa relacionada a cálculo, planejamento ou programação das próprias Backrooms. Eu não preciso nem dizer que isso implica uma coisinha que pode deixar muitos fãs xiitas desse universo de cabelo em pé, que no caso é a possibilidade de que essa dimensão na realidade foi criada pelos próprios humanos, e não apenas encontrada por nós. Mas calma, porque a gente ainda vai passar por outras evidências disso, principalmente ao analisar melhor a imagem citando algo chamado de Zona Nula 4. Essa tal Zona Nula é explicada com mais detalhes nesse textinho presente bem ao lado, que diz o seguinte: devido à discrepante elevação entre os painéis 225 e 234, um pequeno campo KX é criado. E, bom, para explicar o que isso quer dizer, é preciso primeiro ter em mente que KX é uma forma de representar em um cálculo o número de ondas eletromagnéticas de uma frequência, onde K representa a onda e X representa um número variável. Porém, o que realmente importa é que ondas eletromagnéticas podem realizar uma ação à distância, principalmente quando dois corpos estão carregados por eletricidade, basicamente como é demonstrado naquele clássico experimento da agulha e do balão. E isso é interessante porque aparentemente esse campo carregado de eletromagnetismo é criado em uma backroom a partir de uma considerável diferença de altura entre uma parede e outra. Porém, a todo momento a gente pode perceber que o solo dentro dessa dimensão é completamente plano, principalmente nos primeiros níveis. Então, como é que poderia ter uma elevação tão anormal a ponto de provocar uma reação magnética na realidade? Bom, é aí que está o problema, já que aparentemente essa reação acaba gerando um campo nulo que se forma no corredor vizinho presente após a elevação anormal. Na física, um campo nulo é formado a partir do momento em que duas energias opostas se encontram, e nesse ponto, uma ou mais ondas eletromagnéticas paradas no espaço se formam. E eu sei, isso foi meio complicado de entender, mas calma que eu dei toda essa volta para esclarecer que esses campos nulos e ondas paradas em um espaço são mecanicamente induzidas com vários propósitos. Seja para monitorar o movimento sísmico do planeta para prever terremotos, seja para analisar se o ambiente possui uma acústica boa, ou seja para calcular com precisão a distância entre corpos dentro de um ambiente. Mas ok, que caralhos isso tudo quer dizer? Bom, calma, porque a gente ainda tem muita coisa para analisar. No segundo vídeo principal, chamado de O Terceiro Teste, a gente escuta um áudio que nos conta uma historinha bem interessante. Aparentemente, uma empresa chamada Async estava realizando alguns testes durante o final dos anos 80 de algo chamado como Sistema de Distorção Magnética de Baixa Proximidade. Na época, houve muito questionamento sobre o que isso se tratava exatamente, porém nenhuma informação oficial foi liberada até abril de 88, quando o vice-diretor da empresa estabeleceu que os testes tinham como foco um programa que iria solucionar todos os problemas de abastecimento e moradia que existia no governo americano. E tá conseguindo entender onde isso tudo vai chegar? Tomara que não, porque assim tu assiste o vídeo até o final. No entanto, no fim do episódio a gente pode ver a filmagem de um desses testes.
Com isso a gente vai direto pro terceiro episódio, chamado de Primeiro Contato. Aqui logo de cara a gente é recebido com um cardzão do FBI informando que é proibida a exibição e reprodução dessa fita em questão. A gente pode ver alguns equipamentos funcionando, alguns gráficos, mensagens técnicas do que tá rolando, e é óbvio que tem a porra de um Daisy Bell tocando de fundo, porque sempre tem que ter um Daisy Bell. Mas enfim, de qualquer forma, durante uma das transições para as filmagens do sistema elétrico do local, é possível perceber algumas mensagens invertidas indicando erros em algum setor, algo que serve de aviso para o que a gente logo vê ocorrer durante mais um dos testes dessa máquina estranha. O interessante aqui é que mais uma vez a gente está se deparando com mais algumas evidências do que eu citei anteriormente, de que as backrooms foram criadas a partir da interferência humana. E essa cena final faz questão de deixar isso bem implícito, ao menos de certa forma. É bom se atentar para a data dessa gravação, que ocorre no dia 17 de outubro de 89, enquanto o próximo episódio, chamado de Pessoas Desaparecidas, ocorre durante o início dos anos 90. Na primeira parte do episódio nos é mostrada uma montagem com alguns pôsteres de desaparecimento, e logo é possível notar que não existe um padrão exato, pessoas completamente aleatórias começaram a desaparecer sem ter uma conexão direta uma com a outra, sem discriminar gênero e muito menos idade. E isso até que podia ser um evento completamente misterioso, caso a gente não tivesse a mínima noção do que realmente está acontecendo nos bastidores. Porém, logo um gráfico é mostrado representando os casos reportados de pessoas desaparecidas. E bem ali no tracinho azul presente um pouco antes de 1990, ocorre um crescimento absurdo desses casos. Crescimento que aparentemente apenas cessou levemente em 92, porém a esse ponto o número continuava visivelmente muito mais elevado do que durante os anos 80. E como eu disse, é meio óbvio o motivo disso, já que foi em 89 em que a Sync conseguiu ter sucesso no desenvolvimento do SDMPP, que literalmente tinha como objetivo provocar uma distorção da realidade para criar espaços infinitos. Mas a gente chega nisso logo logo. Na segunda parte a gente vê um grupo de cientistas usando um método meio que arcaico para se locomover pelo nível 0, usando a famosa tática do João e Maria, que no caso se trata de usar algo como marcação conectada ao ponto de início. Eles caminham um pouco pelos corredores, a filmagem corta e retorna com eles encontrando isso aí. This makes no sense. This wasn't in the last report? No, this is definitely new. It's organic. Must be some kind of fungus? Ok, jumpscarezinho, mas o interessante aqui na realidade está em uma das postagens do Kenny na aba comunidade, afinal de contas, filhote de Alex, Alexzinho é. E literalmente algumas horas atrás, enquanto eu escrevi esse roteiro aqui, ele fez uma postagem onde a gente pode ver uma imagem de um rim meio que defeituoso. Isso aqui é interessante porque as anotações da imagem deixam a entender que ele ficou desse jeito após ter sido preenchido com uma bactéria desconhecida que morreu logo depois que a vítima bateu as botas também. E é claro que aqui não tem nada que indique que a vítima em questão seja a mesma que a gente viu no vídeo. Porém é interessante perceber que ao redor do corpo existem algumas manchas escuras que escorrem por uma passagem superior na parede, quase como se o infeliz aí tivesse sido banhado por algum tipo de líquido ou quem sabe ter sido engolido e regurgitado. Em outras palavras, sido comido e vomitado.
tá ligado? Como eu disse, não tem confirmação de que esse rim pertence a esse carinha aí, mas é impossível acabar não ligando os pontos de certa forma. Com isso a gente pode ir diretamente pro último episódio postado até o momento, que no caso é o vídeo informacional. Afinal de contas, até mesmo as séries com mais potencial não podem deixar de se curvar para os clichês clássicos de Analog Horror. A primeira parte do episódio se trata de uma fita de informação dedicada aos novos membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento do projeto KV-31, que no caso tem como foco os estudos dedicados ao SDM-PP, também chamado internamente como a máquina, a porta ou sala dos fundos. Sim, a nossa querida dimensão maluca ainda não era exatamente referida com o mesmo nome que se tornou a marca registrada da obra, infelizmente. O restante da fita basicamente diz algumas coisas óbvias e algumas coisas interessantes. Óbvias como o fato de que comentar algumas coisas sobre o projeto no lado exterior é completamente proibido, e interessantes como o fato de que se deve explorar as backrooms, ou complexo, em grupos com no mínimo 3 indivíduos, já que realizar uma exploração sozinho é extremamente proibido. Na segunda parte do episódio a gente pode ver mais uma das explorações feitas por cientista da mesma forma que a gente viu no episódio anterior, porém aqui são mostradas algumas coisinhas a mais do que antes. Além de que mais uma vez a gente pode ver o talento do Kenny representar visualmente o nível 0. Porém a gente não tem muito tempo para focar muito nas paisagens nada naturais do local, já que em certo ponto um dos pesquisadores parece escutar o som de várias pessoas conversando ao longe. Guys, do you hear this? Hey guys, do you hear this? Hey! Guys. Guys. George. Morgan! Hey! E ok, isso aqui é um pouco desesperador à medida que esse maluquinho nesse momento se encontra na mesma situação que muitas das pessoas que desapareceram depois de caírem no local também se encontraram. Durante a tentativa de encontrar um caminho de volta, ele encontra algumas coisas que chamam a nossa atenção. A primeira delas é uma sala arquitetada de uma forma que não faz muito sentido. A gente pode ver um cercadinho ali, uma parede que parece uma estante gigante, e no centro algumas pedras ou algo que me dá a impressão de estar no-clipando o chão. De todo modo, nada é muito desenvolvido aqui, afinal de contas já é estabelecido pela lore do nível 0 que a arquitetura dele é confusa e sem uma lógica prévia. Então vamos só prosseguir porque a cena do longo corredor é bem interessante. A gente consegue escutar mais uma vez a vibração das lâmpadas à medida que o pesquisador se aproxima de uma porta com ausência total de luz. Isso é interessante porque comprova algo que eu já achava anteriormente, mas primeiro a gente precisa voltar rapidinho para toda aquela explicação de física que eu dei, onde o ponto principal se deu pelo fato de que o interior das backrooms é carregadíssimo de eletromagnetismo e alguns corredores são tão fortemente carregados que geram as ditas zonas nulas. E, bom, como não existe uma explicação realista para o que aconteceu com o pesquisador aí, é possível acreditar que ele se perdeu do seu grupo justamente por entrar em uma dessas zonas nulas. Como a gente pode perceber, depois que ele entra nesse beco sem saída, não só os membros do grupo deixam de ouvir ele, como também desaparecem como se fossem só uma ilusão. E aqui, meus senhores, é que entra o meu ponto. Como a gente sabe, luz, radiação, micro-ondas e ondas óticas são tipos de ondas eletromagnéticas, e o SDM-PP literalmente criou um complexo de espaços através da distorção do magnetismo. Porém, as coisas aí dentro não funcionam do jeito que a gente compreende justamente porque a própria existência desse espaço não é natural. As backrooms não são outra realidade criada por uma entidade, mas sim uma complexa rede de espaços criadas artificialmente que não se ajusta ao nosso conceito humano de realidade justamente por não ser um ambiente completamente estável. E isso de certa forma explica a grande necessidade de exploração e pesquisa lá dentro, afinal de contas, apesar da máquina ter sido criada corretamente e funcionar corretamente, infelizmente os cientistas não possuíam o controle sobre os espaços criados. É por isso que naquele mapa que surge logo após o último teste do SDM-PP, a gente vê um mega labirinto surgir do nada, justamente porque o que aconteceu ali foi algo como uma explosão magnética, quase como uma explosão normal que a gente conhece, porém ao invés de criar uma cratera e espalhar escombros, essa explosão criou um complexo de campos gravitacionais, formando salas e corredores e andares de forma completamente aleatória.
Porém, como isso explica o que aconteceu com esse maluquinho aí? Bom, depois que ele entrou no beco sem saída, que eu acredito ser uma zona nula, ele ficou privado das intervenções causadas pela instabilidade do ambiente, quase como se ele tivesse ficado preso no tempo. Mas não literalmente, afinal de contas o tempo só é afetado pela gravidade, não por distorções magnéticas em si. Porém a gente não sabe exatamente como a física funciona dentro dessas distorções e alterações, ficando um pouco complicado de se estabelecer uma explicação que sirva adequadamente. Sem contar que eu não sou nenhum especialista formado em física para entrar em muitos detalhes, então vamos prosseguir. Dentro dessa área mais escura, que basicamente implica que a própria luz do nível 0 faz parte da distorção magnética, o que impede essa área de receber ao menos um pouco dessa iluminação, o pesquisador então se depara com um ambiente completamente diferente que parece ter sido gerado a partir da incapacidade da distorção magnética em gerar uma casa nessa sala pequena. A partir desse ponto, nada de muito relevante acontece durante a longa caminhada do maluquinho aí, até o momento em que ele encontra uma saída que infelizmente não é exatamente uma saída. Hello? Hey! E, bom, eu acho que esse ponto já tá bem claro que o Kenny tá mudando drasticamente a própria lore em si das Backrooms, e isso é bem interessante, já que aqui a gente vê uma empresa chamada Async, que possuía sim boas intenções de desenvolver um sistema capaz de criar espaços infinitos a partir da distorção magnética artificial. E tudo bem, muito bonito, tudo perfeito. O problema é que alguma coisa deu errado durante um dos testes, provocando assim uma reação em cadeia dessas distorções sem controle que acabaram resultando no que a gente vê ser o nível 0. Essa região possui uma arquitetura confusa não por ter sido criada por uma entidade que possui um intelecto avançado e nem nada parecido. Esse espaço é assim por simplesmente ter sido criado acidentalmente e por possuir uma instabilidade espacial causada pela própria falta de controle dos responsáveis diante do imenso problema que eles criaram acidentalmente com o simples objetivo de criar algo positivo. Agora, o que aconteceu com o carinha que tomou banho de ácido? Que bactéria maluca é essa? Como as pessoas conseguem atravessar a realidade e cair no nível 0? Então, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ter essas perguntas respondidas. Afinal de contas, os episódios ainda estão em lançamento e a gente nem sequer viu outros níveis além do 0. Então vamos ser um pouquinho pacientes. E parece que finalmente voltamos à nossa programação normal. Esse tema aqui foi bem pertinente para voltar com a estrutura normal dos vídeos, justamente porque eu não tinha fé nenhuma nessa série. Eu sempre fui um desses caras que não achava nem um pouco interessante o conceito das Backrooms, justamente pela associação que eu tinha Backrooms é criado pela comunidade, assim como SCP é e SCP é uma merda, então as Backrooms também são. Então, eu sempre tive esse preconceito e que meio que quase me afastou completamente de entrar em contato com essa série muito boa. E sim, eu fico surpreendido pelo carinha que é o responsável de ser tão novo assim. É um cara que realmente tem talento. Eu não vou nem dizer que é um talento natural, porque com certeza ele estudou pra conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, ele é um cara realmente bem dedicado e sim, bem talentoso. Como eu acabei falando em certo ponto do roteiro, eu acho, eu nem me lembro agora, a série ainda não acabou. Na realidade eu fiz esse vídeo aqui meio que pegando a série andando, então pode ser que venha mais coisas aí que acabem desvalorizando completamente tudo que eu disse aqui. E não tem muito como eu saber porque
né, eu não vejo o futuro. Justamente porque eu tô no passado. Vocês estão aí no futuro e devem saber. Então é isso. Vamos esperar mais episódios e eu espero ansiosamente que venham mais coisas. E tomara que o Kenny realmente pegue o conceito das Backrooms e continue criando uma história própria dele, porque assim torna tudo mais imprevisível e muito mais interessante de se acompanhar. Antes da gente acabar, eu queria agradecer profundamente aos membros do canal e muito obrigado ao grande Valmir por ser o primeiro membro pombo de platina, pombíssimo, maravilhoso, super poderoso aí. Muito obrigado mesmo, porque a gente criou esse nível aí meio que, né, só pra quem realmente quer apoiar, não é nada obrigatório. E a gente ficou surpreso de que alguém me assinou isso tão rápido assim, sem que a gente nem tenha divulgado. Então, muito obrigado mesmo. É claro que eu também nisso eu tô agradecendo todos os membros do canal, os membros e dos outros níveis. Muito obrigado também. A galera que tá há muito mais tempo e a galera nova, sejam bem-vindos. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho. Eu queria agradecer ao Sourá por editar esse vídeo maravilhosamente, como sempre. E queria agradecer também, principalmente, a quem assiste o vídeo até o final e me escuta ouvir falando aqui sem parar. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por acompanhar a gente nas estreias do canal, que são bem divertidas. Ao menos pra mim, que gosto de ficar olhando os comentários de vocês. E não esqueçam de olhar na descrição ou no comentário fixado, onde eu deixo os links das nossas redes sociais e do server do canal. Eu vejo muita gente ainda perguntando cadê o server, e eu sempre esqueço de colocar o link no comentário aqui embaixo, então vai estar aqui. Muito obrigado mesmo. Eu sou o Thales do Pombo Atômico, eu sou o Ura que tá editando, certeza. Eu sempre não sei o que falar aqui no final, mas enfim, muito obrigado e a gente se vê na semana que vem. Tomara.